Eles nem estavam esperando, Pai. Senhor, eu sei que Tu tem abençoado os Teus filhos, Pai. Por isso que eu te peço, Pai. Abençoa a vida financeira e a vida espiritual, Pai, de cada um aqui nessa noite, Pai. Assim nós oramos e Te adoramos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Santo é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Te amamos. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Som. O pessoal, quando chove, fica meio desanimado? O que está acontecendo? Nós somos feitos de açúcar ou de sal? Sal, né? Sabia que tu ia responder. Vamos abrir a palavra? João capítulo 21, versículo 15. João 21, 15. Eu vou ler na minha versão aqui, mas você pode continuar lendo aí, tá? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, nós chegamos diante da tua presença, Pai. E é como se nós estivéssemos hoje, Senhor, diante de Ti agora, ouvindo essas mesmas perguntas, Senhor. E, Senhor, nós queremos Te pedir, ensina-nos, Senhor, a Te amar de verdade. Que não seja só uma palavra, Senhor, mas que seja realmente uma vivência em Cristo, que seja, Senhor, despertado em nós o verdadeiro amor, o amor ágape. Senhor, olha por cada um de nós nessa noite, Pai. Não deixa, Senhor, que o homem venha atrapalhar a tua boa obra em nós. Não deixa que nós venhamos atrapalhar a tua boa obra em nós, Senhor. Mas continua fazendo a tua grande obra, Senhor. E transforma a nossa vida nessa noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém? Pode se assentar. Quem aqui ama a Deus? Você tem certeza disso? Pedro também tinha. Pedro, quando Jesus vai ser preso, e aqueles homens chegam para levar Jesus, né, acorrentado, logo depois do beijo de Judas, Pedro, por amor a Jesus, ele pega uma espada e arranca a orelha de Malcom, um dos soldados. Por amor a Jesus. O que Jesus faz? Jesus vai e pega a orelha do homem e bota de novo no lugar e diz para Pedro assim: Pedro, você acha que se eu não quisesse, eles conseguiriam me prender? Você acha que se eu quisesse, eu não chamaria uma legião de anjos para me proteger? E essa passagem, ela vai culminar num algo terrível para Pedro. Porque Jesus vai sendo levado preso para dentro lá da onde ele seria julgado. E todos aqueles que eram discípulos, que amavam Jesus, sumiram. E a palavra se cumpriu, porque quando, né, se derrubava o líder ou o pastor, a palavra de Deus diz que as ovelhas se dispersam. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus era o pastor daqueles homens. E quando Jesus foi preso, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Sumiram. Por que eles sumiram? Se eles amavam tanto assim a Jesus. Será que eles amavam a Jesus menos do que nós amamos hoje? Hã? Tem como medir o amor deles e o nosso amor a Jesus hoje aqui? Sabe como é que a gente vai medir esse amor, irmãos? Quando a gente estiver em perigo por causa de Jesus. Essa passagem aqui, onde Jesus encontra com Pedro e pergunta a ele: tu me amas? Ela é simples, parece ser simples, mas ela tem uma profundidade que a gente quase que não percebe, porque a letra, né? O texto, ele é tão simples que é quase que a gente não percebe a profundidade que Jesus está querendo entrar dentro de Pedro. Mas hoje, esse mesmo Jesus que um dia fez essa pergunta para Pedro, entenda que ele hoje está fazendo a mesma pergunta para você hoje aqui. Coloque seu nome aí, no lugar do Pedro. E ela completa assim: tu me amas? Algo que a gente precisa parar para pensar, irmãos, porque isso vai fazer toda a diferença daqueles que irão entrar no reino de Deus e daqueles que não vão entrar no reino de Deus. Tanto é que nessa hora que Jesus é preso e é levado, Pedro vai para longe, junto com outro discípulo, observar Jesus de longe. Por que ele está observando Jesus de longe? Porque ele ficou com medo de acontecer a mesma coisa que estava acontecendo com Jesus, acontecer com ele também. Ser aprisionado, ser levado para um julgamento que eles sabem que não foi justo, que não iria ser justo. E entenda uma coisa: ou você vai aprender a amar Jesus, ou você não vai entrar no reino de Deus. Que notícia que eu estou trazendo para você nessa noite aqui, hein? Caramba!
Se tu parar para pensar um negócio desse, tu olha para a tua vida hoje. Hoje, quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu comecei a olhar para a minha vida. Será que eu, realmente, se Jesus parasse... Imagina a cena. Imagina a cena. Jesus só você e ele. Com uma comidinha, né? Do lado. Jesus é tão bom que ele prepara até uma comidinha, né? Uma aguinha, um fogo, o pão. Ele te enche a barriga primeiro. Ele sabe como é que a gente é, né? Minha esposa costuma dizer que não pode conversar comigo coisas mais pesadas se eu não tiver com a barriga cheia. E é verdade. Pergunta minhas filhas. Se for conversar comigo e eu estiver com fome, irmão, sai fora, porque só vai vir problema. Só vai vir resposta que você não quer ouvir. Então, se tiver que conversar comigo, vem com alguma coisinha. Pastor, preparei um negócio para tu, mas é muito bom. Ó, tem um sanduíche aqui, daqueles bem feitinhos, sabe como é que é? Come aí. Aí depois, aprenda isso. Aí depois você vem conversar comigo. Brincadeira à parte, mas é verdade. Jesus, ele sabia como é que era Pedro, né? Pedro é sanguíneo, irmão. Quem é sanguíneo, feito eu, sabe como é que a gente reage. Jesus, ele preparou um jantar, olha lá, depois de terem comido. Então ele já estava com a barriga cheia, né? Jesus para bem diante dele e faz a pergunta de R$1 milhão. Pedro, tu me amas? Só qual o detalhe dessa pergunta? Quando você vai olhar no original, quando Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? O amas aqui no original, ele está se referindo a um verbo chamado agapau, no original, que vem do ágape. O que é o amor ágape? Incondicional. É um amor que não vê condições em amar. Simplesmente ele vai lá e te ama. Não pelo que você tem, não pelo que você é, não pelo que você ostenta. Ele simplesmente te ama porque você é parte dele. Assim é Deus. Deus nos ama com um amor incondicional, ao ponto dele permitir que o seu próprio filho Jesus fosse levado na cruz por amor a nós. E Jesus então pergunta para ele dessa forma, Pedro, tu me amas, agapau? Pedro, ouvindo a pergunta de Jesus, ele vai lá e responde da seguinte forma, porque na tradução para o português talvez a gente não perceba essa nuance, né? Mas Pedro responde para ele assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que esse amo que Pedro usa não é do agapau, é o filéu. O que é o amor filéu? O amor entre irmãos, entre amigos. Qual a diferença de um para outro? Qual a diferença? O amor agapau, ou ágape, ele entrega a própria vida pelo outro. O amor filéu não. O amor filéu é o amor fraternal, um amor de convivência, um amor de amigo. Mas se eu tiver que morrer pro Bruno, Bruno, você vai me perdoar? Mas tu vai morrer, eu vou ficar vivo. Foi essa resposta que Jesus ouviu de Pedro, cara. O Pedro, que lá no início, quando Jesus pergunta para eles assim, o que vocês têm ouvido falar de mim? Jesus chega uma hora numa reunião com eles lá, com os discípulos, o que eles têm falado de mim aí? Aí uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um profeta. Mas o único que se levanta e que fala a verdadeira, vou plagiar minha sogra outro dia. Minha sogra outro dia falou assim, a verdadeira verdade. O único que se levanta e fala a verdadeira verdade foi Pedro.
Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí quando Jesus começa a conversar com eles, ele começa a dizer assim: olha, esses homens que estão aí fora, que eu estou perguntando o que eles estão dizendo de mim, esses homens vão me prender e vão me levar para a cruz. O Pedrão, nessa hora diz assim: não, Senhor, eu morreria por você. Me engana que eu gosto. Por isso que Pedro olha para ele e fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. E eu pergunto para você uma coisa: será que Jesus também não conhece o seu coração? Ele sabe qual é o amor que está aí dentro. Só que, na passagem que Jesus vai ser preso, vai sendo preso, e Pedro está olhando de longe, quando ele passa, vamos voltar um pouquinho, nessa mesma hora onde Jesus diz para ele: se afasta de mim, Satanás, né? Que Jesus fala para Pedro. Passa um pouquinho de tempo e Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu está dizendo que me ama, mas ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor. Não vou não. E aí Jesus é preso, é levado, e Pedro começa a acompanhar Jesus. Jesus sendo açoitado. Quem viu aquele filme Paixão de Cristo? Já viu? Nessa hora você chegou a perceber quanto de olhar de Jesus devia ter nessa cena? Esse ator que fez Jesus nesse filme, ele nunca mais foi o mesmo depois desse filme. Nunca mais. Porque Jesus impactou tanto ele na hora da filmagem que ele nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Ele se rendeu a Jesus. Mas nessa hora do filme, você repara lá, quando Jesus está sendo açoitado, uma pessoa da multidão chega perto de Pedro e diz assim: você é um deles. Você estava andando com ele. O que Pedro fala? Não sou não. E nessa hora Jesus ajoelhado, tomando chicotada, Jesus vira o olho para ele. Nosso Pai. O olhar de Jesus deve ter sido igual uma espada que entra lá dentro e consegue analisar tudo que está se passando dentro de Pedro naquela hora. E Pedro, vendo o olhar de Jesus, ele deve ter pensado assim: meu Deus. Mas não satisfeito com isso, Jesus anda mais um pouquinho, cai de novo, sendo açoitado, e outra pessoa vira para Pedro: Pedro, você não era um dos que andavam com ele? Não era não. E aí Jesus anda mais um pouco e açoitado de novo, e aí outra pessoa diz para ele: não era você que andava com o mestre? E ele diz assim: não era eu. Nessa hora, o galo canta. E Jesus de novo olha para ele, como quem diz assim: o que eu te disse? Que esse amor que você disse que tinha por mim se dissiparia rapidamente. Essa palavra que eu estou trazendo para os irmãos aqui nessa noite, para vocês, é para a gente pensar como que é o nosso amor a Cristo. Na verdade, Pedro estava trazendo para ele um juízo que ele nem sabia que estava trazendo. Muitas vezes a gente nega Jesus, talvez nem com a palavra, mas com as nossas atitudes, renegando aquilo que a nossa natureza está pedindo. O nosso espírito, diz a palavra, se comunica com o Espírito Santo de Deus. Então existe um clamor dentro do nosso espírito. Existe um clamor dentro de você.
que clama pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas existe também algo dentro de nós que chama-se alma, que ela é influenciável, que ela é movida pelas emoções do nosso coração. E a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, e ele vai fazer de tudo para tirar de nós a verdadeira noção de amor por Cristo. Hoje de manhã nós estávamos estudando sobre isso, né, Martinha? Que o inimigo das nossas almas, ele vai tentar influenciar na nossa vida em 3 áreas. Se ele não influenciar nas 3, pelo menos em uma, ele vai querer influenciar. Na nossa mente, na nossa vontade e nas nossas emoções. Por que ele faz isso, irmão? Para que você continue negando o amor a Jesus. Mas o nosso espírito, como é que eu disse aqui, ele está clamando: Abba, Pai, Paizinho, vem sobre mim. Jesus, ele quando fala com Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. O que Jesus estava dizendo para ele? Estava assim: Pedro, você não sabe o que é o amor a mim ainda. Você não conhece nada. De todo o tempo que você andou comigo, você ainda não aprendeu a me amar. Mas você vai aprender a me amar. Agora, por que Pedro não tinha aprendido a amar Jesus ainda, irmão? Minha irmã. Porque em alguma dessas áreas, ele deixou aberta alguma porta para que o inimigo das nossas almas entrasse e maculasse a alma dessa pessoa, chamada Pedro. E é assim que ele faz conosco. Muitas vezes, se ele não conseguir entrar na sua mente, ele vai tentar entrar na sua vontade. Se ele não conseguir entrar na sua vontade, ele vai tentar entrar nas suas emoções. E qualquer uma dessas 3, onde você abrir, ele vai estragar tudo. Foi o que aconteceu com Pedro, irmãos. Ao ponto de Pedro quase fazer a mesma coisa que Judas fez quando traiu Jesus. Judas foi tomado de um remorso tão forte e tão grande que ele não aguentou suportar a própria vida. E ele foi e se enforca. Pedro saiu dali, talvez eu pense que ele saiu dali pensando na mesma coisa, só que ele talvez não tenha tido coragem que Judas teve, de arrancar a própria vida. Talvez Satanás não tenha tido condições de influenciar profundamente Pedro, mas certamente em algum momento ele influenciou. As emoções de Pedro estavam tomadas para o lado errado. E aí a gente entende, quando uma pessoa chega para ser tratada, né, num acompanhamento pastoral, a gente vê que essa pessoa está tomada de depressão, de ansiedade, de sentimento de incapacidade. Por quê? Porque alguma área da sua vida foi tomada por alguma influência maligna. Se eu tenho uma dessas áreas invadida por Satanás, a primeira coisa que ele vai fazer é camuflar o nosso amor por Deus. É fazer com que a nossa mente seja enganada, achando que nós amamos a Deus, mas na realidade, de acordo com a palavra de Deus, nós não amamos a Ele. Se hoje, irmãos, nós tivéssemos que passar por torturas que algumas pessoas estão passando por causa de Cristo, talvez a gente não conseguiria. Eu contei aqui do caso, não foi? De um pastor que pregava o evangelho, tinha um filhinho de 6 anos, quando ele foi preso por causa de Jesus. E ele foi mantido preso por 20 anos.
O filho dele cresceu sem ver o pai. E quando chegou aos 26 anos, o garoto, foi permitido que ele fosse ver o pai. Quando ele entra na cadeia, o pai estava dentro de um buraco, ajoelhado, há 6 meses. E todos os dias, os camaradas que prenderam ele chegavam assim: se você negar Jesus, eu te tiro daqui hoje. E eles estavam fazendo isso há 6 meses, fora o tempo de prisão que ele ficou. Mas nos últimos 6 meses ele estava de joelho, ajoelhado. O filho dele chega perto dele e diz assim: pai. E ele olha assim para o garoto, né? Não reconheceu, porque ele tinha visto o filho com 6 anos e agora estava com 26. Pai. Num primeiro momento ele não reconheceu, mas aí daqui a pouco ele começa a reconhecer o filho. O filho diz assim: pai, nega Jesus. Depois, daqui a pouco o senhor acerta com ele. Nega Jesus, pai. O senhor sai daqui hoje. O senhor vai para casa hoje. O pai olha para o filho e canta um louvor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que amor é esse, irmão? A gente troca Jesus por qualquer coisa. A gente deixa Jesus por qualquer coisa. Essa pergunta que Jesus está fazendo para você nessa noite aqui, ela precisa ser respondida, irmãos. Ela precisa ser colocada em pratos limpos diante do Senhor. Por isso que essa pergunta ecoa até hoje. Por isso que ela está chegando até nós, até o dia de hoje. Porque da mesma forma que Pedro dizia que amava Jesus, mas logo em seguida negou Jesus 3 vezes, nós também fazemos isso. E lembre-se de uma coisa, isso aqui não é um julgamento. Jesus não está julgando você, não está julgando a mim, Ele está simplesmente nos dando mais uma chance. Lembre-se de uma coisa, Jesus, antes de fazer essa pergunta para Pedro, Ele sabia já aqui que Pedro ia responder. Então quando você for responder se você ama Jesus, lembre-se, Jesus já sabe qual é a sua verdadeira resposta. Jesus sabe o que nós pensamos. Agora, para pensar, sabendo disso que a gente falou aqui agora, que Jesus sabe, né, quem nós somos, Ele sabe qual vai ser a nossa verdadeira resposta lá no dia onde nós encontrarmos com Ele. Fica fácil entender um dos maiores versículos, se não o maior versículo que Jesus nos ensinou. Abre lá, Marcos. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, 27. Isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus. Como? De todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e
todo o seu entendimento. Do que Jesus está falando? De amor. Do amor verdadeiro. Esse aqui, na verdade, é o parâmetro, é o nível de amor que Jesus esperava de Pedro e espera de nós. Quando Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ou seja, tu me ama de uma forma incondicional? Ele está falando exatamente isso. Você me ama de todo o seu coração, você me ama de toda a sua alma, você me ama com todas as tuas forças, você me ama com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Será que você está entendendo, Pedro, o que eu estou te perguntando? A pergunta que Jesus faz para nós nessa noite é exatamente essa. Você entende que eu não posso aceitar nenhum outro amor que não seja nesse nível? Você entende o que é amor a Deus agora? Por isso que Jesus pergunta para ele: Pedro, você não entendeu o que eu estou te perguntando? E Pedro, quando ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas filéu, Pedro está dizendo assim: Senhor, meu amor é fraco. É só um amor que não resiste. Pedro não entendeu o que Jesus estava querendo fazer. E Jesus então pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele responde do mesmo jeito: Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Filéu, o meu amor por ti, Senhor, ainda é pouco. Jesus então pergunta pela terceira vez, né? Pedro, tu me amas? Agapau. Pedro não responde: eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Não. Ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Sabe o que eu me lembro ouvindo isso aqui? De Davi. Para onde eu irei, Senhor? Da tua face. Se eu for ao céu, tu ali estás. Se tu for ao fundo do mar, ali também tu estás. Não tem como fugir do olhar do Senhor e do raio-x que Jesus faz de cada um de nós. Você pode ir para onde você quiser, você pode esconder aonde você quiser, você pode ficar atrás de qualquer coisa que você quiser, mas Jesus continua sabendo quem você é. Ele sabe. Não dá para eu fingir que eu amo a Deus, se na verdade eu não amo. Não dá para eu dizer para Deus assim: Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas por que Jesus insistiu com ele? Primeira coisa, Jesus estava fazendo a primeira quebra de maldição com o seu discípulo. O que aconteceu lá atrás? Pedro havia negado Jesus 3 vezes, então ele trouxe para ele mesmo maldição. Por quê? Olha só o que diz 1 Coríntios 16, 22. Né? A atitude de Pedro ali naquela hora era uma atitude de um amor filéu, um amor de irmão. Ele estava sentindo que um irmão estava sendo preso, mas não era um amor ágape de se entregar também por causa de Jesus, não era. Então, quando eu não tenho esse amor ágape, na verdade eu não amo Jesus, porque o amor que Jesus requer de nós é aquele parâmetro que nós vimos ali, completo.
E a palavra de Deus diz que quando alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Está em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. Amaldiçoado vai entrar no céu, irmão? Quanta gente aí que se diz, que diz que ama Jesus, mas na verdade não ama. E que está trazendo para si maldição. Maldição. Anátema significa amaldiçoado, condenado, perverso. São características de quem? Amaldiçoado, condenado e perverso. Quem tem essas características? Satanás. Cara, o cara estava lá no máximo. Ele estava andando, diz a palavra que ele andava sobre as pedras afogueadas do trono de Deus. Então ele estava ali do lado do trono, ele protegia o Senhor. Querubim da guarda. E o cara nega Jesus, irmão. Querendo ser maior do que Deus. Então está tudo interligado. Orgulho, falta de amor, maldição. Porque ele amou a maldição, ela o apanhou. Queridos, eu não estou dizendo isso tudo aqui para você se sentir menosprezado, não. Como Jesus também, quando falou com Pedro daquela forma, que ele iria negá-lo 3 vezes, Jesus não estava falando para menosprezar ele, não. Jesus está querendo nos alertar, porque ainda dá tempo de amar Jesus como ele realmente é. Amar a Jesus é tudo que nós devemos fazer. Adoração a Deus. Nós vimos hoje de manhã, a adoração a Deus é o que vai criar em nós, ao redor de nós, um muro de proteção contra Satanás. Um muro que vai nos proteger das setas do maligno. A adoração verdadeira que é gerada somente dentro do amor genuíno. Você entende isso? Deus quer fazer ser gerado em nós o amor verdadeiro, né? Nós temos ali o lema, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então é uma reciprocidade de amor. Jesus está dizendo assim, olha, se eu te amo dessa forma, de uma forma incondicional, eu não aceito um amor menor do que esse. Tem que ser um amor do mesmo tamanho, pelo menos. Todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a sua alma. Não tem jeito. Não adianta a gente querer amar mais ou menos. A gente quer dar um jeitinho no amor a Deus, e isso não existe. Ou eu me dedico a amar a Deus de verdade, como deve ser, ou então eu estou correndo um sério risco de me tornar amaldiçoado e não entrar no reino dos céus. Quando eu li esse texto aqui, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, a primeira coisa que veio na minha mente foi Marcos 16, 16, que diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Quem ama, acredita. Quem ama, crê na pessoa. Quem ama Jesus precisa acreditar nele para ser salvo. Essa frase que nós falamos aqui do batismo, né? Quem crer e for batizado será salvo. O mais importante dessa frase é crer. Não é nem o batismo em si. O batismo em si é só um ato de você colocar a pessoa debaixo d'água e trazê-la de volta. Mas se você não crer, você já está condenado. Amar a Deus é uma condição primordial para ser salvo.
Será que a nossa salvação está em risco? Se Jesus voltasse agora, realmente nós subiríamos? Se Jesus se apresentasse de novo agora para chamar a sua igreja, a gente vai subir junto com a igreja? O nosso amor tem capacidade suficiente para me levar para o céu? Só existem duas coisas que vão acontecer, irmãos. Ou eu vou ser salvo, ou eu vou ser condenado. Não tem purgatório. Que história é essa de purgatório? Só se for um lugar cheio de purga. Eu lembrei de uma professora que eu tive, primeira série. Pô, como é que pode? A gente não esquece essas coisas, né? Primeiro dia de aula. Professora Leonilda. Era uma irmã. Olha o texto que ela leu. A púlga ambiciosa. Era o texto que ela ia ler pra gente. Ela não leu pulga, né? Então foi por causa disso que eu acho que eu gravei até hoje. Deve ser um lugar desse. A purga ambiciosa. O purgatório da purga. Você quer para ir por purgatório? Pode ir, irmão. Mas eu só creio em dois lugares. No céu ou no inferno. No céu só vai para aqueles que amam a Deus de verdade. Ágape, o amor sem interesse. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, o que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Ter os mandamentos e obedecê-los. Para pensar aí. Você está obedecendo aquilo que Jesus determinou como mandamento? Esse é o que Jesus está dizendo que ama Ele. Fala de conhecer e colocar em prática os mandamentos que Jesus Cristo nos deixou. Então não basta só conhecer. Tem muita gente que é conhecedor da palavra. Tem muita gente que conhece a palavra melhor do que nós. Teólogos, né? Mas será que estão colocando em prática? Quando você está no mundo, lidando com as pessoas do mundo, porque Jesus sabe que a gente vai ter que lidar com as pessoas no mundo, mas Jesus diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então ele sabe que nós vamos estar no mundo. Quando eu estou no mundo, lidando com pessoas mundanas, como que eu reajo? Qual é a minha reação? Tem gente que vai querer te tirar do sério, cara. E vai acontecer. Nessa hora, você pode até cair. E sair do sério. Mas você precisa voltar para lá rapidinho. A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, ele sabe que nossa condição às vezes é de ira. E eu não estou falando só da ira, eu estou dando um exemplo da ira. Muitas vezes você vai se irar com alguém, mas não fique com aquela ira o tempo todo. Não durma, não deixe vir sobre vocês a ira. Não peque. Volta lá. Perdoa. Pede perdão. Ah, mas a pessoa não merece, não vai aceitar o meu pedido de perdão. Daí? Eu estou nem aí porque a pessoa vai querer fazer ou não. Eu quero saber se Jesus está aceitando o meu testemunho de amor a Ele. Quando eu vou lidar com essas pessoas, vai ser colocado diante de mim um manjar do rei. O que é o manjar do rei? Não é a comida que Deus está te proporcionando. É um manjar vindo de outro lugar. Você vai comer? Você vai se lambuzar com o manjar do rei? Outro dia eu vi uma reportagem de uma menina, uma mulher, que ela era uma prostituta mesmo.
E ela encontrou Jesus. Uma igreja ajudou ela a sair da prostituição, das drogas, do lesbianismo. A mulher estava totalmente perdida. E ela encontrou Jesus. Jesus estava limpando ela. E aí, de repente, no meio da caminhada dela, ela teve um entreveiro lá com o pastor da igreja. Provavelmente o pastor foi falar alguma coisa para ela, ela não gostou. E ela saiu. Para onde ela voltou? Prostituição, drogas, lesbianismo. Sabe como é que a palavra de Deus trata isso? O cão volta ao vômito. Duro, né? Mas a Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque a sua natureza, a minha natureza, ela é má. E só o amor de Deus para mudar a nossa natureza. Não dá para eu achar que eu amo, porque eu estou correndo o risco de voltar ao vômito. Porque a minha natureza é má, a sua natureza é má. Eu preciso entender que eu tenho que praticar. Eu tenho que ter os mandamentos do Senhor, mas eu tenho que praticá-los. Não adianta eu só conhecer. Conhecer, o diabo também conhece. E ele conhece mais do que nós. Ele sabe cada palavra, cada vírgula que está escrito na palavra de Deus. Mas ele não cumpre nenhuma delas. Então ele sabe. Só que ele não coloca em prática. Por isso que Jesus está dizendo, você precisa ter e você precisa obedecer para me amar. Porque vai ter coisas ali na Bíblia que vão diretamente contra a sua vontade. E vai ser nessa hora que você vai ser provado se você ama ou não a Deus. Quando Deus me apertar, quando Deus pegar na minha orelha e fazer assim, ó, será que eu vou aceitar ou eu vou sair fora? Não, Senhor, isso aí não é para mim. Eu só te amo, filéu. Meu amor por ti não é ágape. Não. É filéu. Eu só te amo como uma pessoa, eu tenho uma admiração pelo Senhor. Não é? Tem gente que não tem admiração por nós? Eles admiram, mas não querem nem estar perto. É assim. Eu admiro o pastor Emanuel, mas eu não quero estar perto dele. Para mim serve uma pessoa dessa? Eu posso ser conhecido, colega, amigo? Não. Ser confidente, ele confidenciar coisa para mim e eu para ele? Não. Por isso que às vezes a gente não tem muitos amigos, irmãos. Pastor principalmente. Eu conto na mão quantos amigos de verdade eu tenho. Na mão. Por quê? Porque a gente acaba conhecendo a reação das pessoas, como elas são. Se você pode contar, se você não pode contar. Jesus, ele olha para nós dessa forma. Será que eu posso contar com ele? Será que Deus pode contar comigo? Isso tudo está embutido na pergunta que Jesus fez para Pedro. Pedro, tu me amas? Eu posso contar com você? Por isso que ele pede lá em cada parte que ele pergunta, ele diz assim, apacenta minhas ovelhas. Não dá para você apacentar uma ovelha do Senhor sem antes amá-lo. Porque as ovelhas vão te fazer muitas vezes coisas que você não gosta. E se você não tiver afinado em amor com Deus, você vai chutar o balde, vai jogar tudo fora. Essa é a realidade. É deixar de ser amigo do mundo para se tornar amigo de Deus. Tiago 4,4. Será que nós estamos sendo mais amigos do mundo do que amigos de Deus? Será que o mundo está tendo mais importância na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha vida emocional, do que o próprio Deus? Hoje de manhã, contei aqui, o pessoal riu, né? Choveu a noite toda, não choveu?
Aí, eu sempre faço oração assim, irmão. Quem me conhece sabe como é que eu oro. Chegou às 7 da manhã, eu levantei, fui no banheiro, estava chovendo ainda. Eu falei assim, se essa chuva for uma interferência maligna, ela vai parar imediatamente. Parou ou não parou? De manhã, quando eu cheguei aqui, estava sequinho. Não estava chovendo. Aí de tarde começou a bater água de novo, né? Aí eu fiz a oração de novo. Se essa chuva for interferência maligna, ela vai parar agora. Não parou. O que eu entendi? Não é do diabo. Não é interferência. A gente tem que ter a ousadia de entrar na sala do trono. Quem é que entra na sala do trono com ousadia? Quem ama. Quem tem os mandamentos e obedece. Eu brinco aqui, já brinquei aqui. Quem tem crédito com Ele. Você tem crédito com Deus? Ao ponto de você fazer esse tipo de oração? Ah, porque o senhor é pastor. Nada, para com isso. Não é porque eu sou pastor não, irmão. Você pode fazer a mesma coisa que eu faço. Eu só sou pastor porque ele investiu uma autoridade sobre mim para estar aqui na frente da igreja. Agora, as mesmas orações que eu faço, você pode fazer também. Por que você não faz? Qual a diferença? Amar a Deus é... Né, não tinha um... Pô, eu sou velho mesmo, hein? Tinha uma figurinha, antigamente, que era amar é... Lembra disso? Tu lembra disso? Amar é... Aí tinha uns 2 bonequinhos assim, bonitinhos, né? Amar a Deus é... negar-se a si mesmo. Hoje a gente estava falando sobre isso aqui na escola bíblica. Como que eu vou resistir ao diabo, irmão? Se eu não consigo nem negar a mim mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a parte mais fácil desse versículo? Todo mundo quer seguir Jesus, não quer? Tem um punhado de gente aí que está seguindo Jesus, mas não quer negar-se a si mesmo e não quer carregar sua própria cruz. A conta fecha? A química acontece? Não, irmão. Se Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, Jesus estava indo para onde? Nessa hora que ele falou isso, Jesus estava indo para onde? Só a mamãe que sabe? Jesus estava indo para a cruz. Para onde você tem que ir? Tem gente que quer ouvir isso? Tem, né? Tem gente que quer ouvir. Vocês estão aí, estão querendo ouvir. Mas é uma fórmula que não dá para fazer de outra forma. Ou você faz na ordem que está ali, ou então você não vai. Você vai achar que está seguindo Jesus, mas não está. Se eu falei que só tem 2 caminhos, o céu do inferno, se eu não estou seguindo o caminho de Jesus, estou seguindo o caminho de quem? Se eu não tenho o Pai, Jesus como meu Pai, Deus como meu Pai, eu estou tendo quem como Pai? Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre mesmo. Deus te livre mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 24 diz assim, acabamos de falar. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Qual é a pergunta que eu vou te fazer agora? Você já me conhece.
Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que eu vou te fazer agora? Você está ganhando ou está perdendo a sua vida? Bota aí na balança aí. Ô pastor, precisa falar essas coisas comigo? Precisa. Pesa aí. Qual que está pendendo mais? Qual que está pesando mais? O amor a Deus ou o outro? Amar a Deus significa renunciar à sua própria vontade, em prol da vontade de Deus nas nossas vidas. Eita! Sabe o que a gente pensa? A gente pensa que servir a Deus e renunciar a si mesmo, a gente vai perder. Não é assim que a gente pensa? Poxa, eu vou deixar de viver aquilo que eu poderia viver. Vou deixar de fazer coisas que eu poderia fazer que na presença de Deus eu não vou fazer. Mas o problema é que Deus vai te dar coisas infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo ou pensando. Mas você não quer provar. A gente não quer provar. Deus tem uma bacia ou um balde de bênçãos para nós. E a gente troca por uma canequinha que o diabo nos dá. Essa é a realidade. Agora, me diz aí, quais são os benefícios de amar a Deus, para a gente terminar. O que eu ganho? Amando a Deus. Primeira coisa, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a primeira coisa que você ganha amando a Deus é que Ele vai ser o teu galardoador. Numa tradução bem fuleira, bem ruinzinha, galardoador significa que Ele vai te presentear. Ele vai te dar presentes que você nunca imaginou que você poderia ter. Sabe o que é? Por que a gente está estudando sobre a mente? Porque a nossa mente quer nos enganar. Essa é a verdade. Primeiro Deus vai fazer um teste conosco, e no teste às vezes vai ter dor. E quando a gente tem dor, a nossa mente diz assim, larga esse negócio de uma vez. Não é assim? Larga isso aí. Né? Primeiro sinal de dor que o organismo tem, a primeira coisa que a mente vai fazer é te tirar dessa situação. O que está te causando dor? Sai fora disso. Só que no reino de Deus não é assim que acontece. Primeiro Deus vai fazer a gente sofrer, para depois ser galardoador daqueles que o buscam. Senão Ele não teria dito para a gente se negar a si mesmo. Porque negar-se a si mesmo vai causar dor. Eu não vou fazer aquilo que eu quero fazer. Então vai trazer uma dor. Mas quando eu faço aquilo que Jesus me mandou fazer, Ele vai me presentear com presentes inimagináveis. Fora do natural. Ou seja, no sobrenatural. Se você entender isso, você vai começar a viver o que é o amor, amar a Deus. Segunda coisa, Salmos 116, versículo 1 e 2. Eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Então começa a frase, eu amo ao Senhor. O que eu ganho por amar ao Senhor? Eu ganho a atenção dEle. Diz a palavra que Ele se inclinou para ouvir a minha oração, a minha súplica. Por que muitas vezes a nossa oração não é respondida, irmãos?
Coloque na balança aí qual tem sido o teu amor a Deus. Às vezes o nosso amor, ele dá uma arriada. Quando a gente falou aqui sobre mente, que a nossa mente vai nos enganar, porque nós estamos sofrendo, então ele está dizendo assim, sai fora desse negócio aí, porque você está sofrendo, sai disso aí. A nossa mente é enganosa. Eu dei um exemplo aqui de manhã sobre a questão da insulina. Você quer ver como é que o organismo se engana? A mente se engana? Se você pegar um tablete de chiclete, diet, dietético, e você colocar na boca, você vai sentir o quê? Doce. Não é assim? Mas não é um doce de açúcar. É um doce de aspartame ou de... Como é que é o nome do outro? Sucralose. Sacarose. Mas é doce. Na hora que a língua sente o doce, imediatamente o cérebro vai dar uma ordem. Qual é a ordem? Pâncreas. Começa a produzir insulina. Só que se você não tem açúcar, para que o pâncreas vai produzir insulina? Vai causar um problema no teu organismo. Você vai causar tipo uma intolerância. Mas foi um engano. A mente interpretou uma coisa que não era real. E é exatamente isso que acontece quando nós começamos a sofrer por amor a Jesus. A mente vai te dizer, não faça, não continue, não ande desse jeito. Só que ela não sabe discernir que você está sendo moldado pelo Espírito Santo para amar a Deus. Você precisa dominar a sua mente nessa hora. E continuar fazendo a vontade de Deus. Porque você vai receber os benefícios de amar a Deus. E um deles é que Deus vai inclinar os seus ouvidos para a tua oração. Você não quer ser atendido? Então ame. Terceira coisa, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. E Ele é um Deus fiel, que mantém a aliança, a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Então, amar a Deus vai trazer e ser gerado para você aliança, bênção e proteção. 3 coisas essenciais para quem quer andar no reino de Deus. Quarta coisa, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quando eu amo a Deus, eu usufruo, sabe de quê? Do agir de Deus na minha vida e pela minha vida. Ele está agindo em favor da minha vida. E a última coisa, para a gente terminar. Quando Deus me ama e eu amo de verdade, eu recebo algo de Deus que é tremendo. Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Sabe o que eu recebo por amar a Deus? Eu recebo a minha salvação. Eu vou entrar lá, né, Bruno? Eu vou estar lá dentro. Eu vou sentar na cadeira da mesa de jantar do Senhor. Você já imaginou um negócio desse? Você já imaginou a comida que vai ser servida para você nesse dia? Você já imaginou a presença do Pai, como é que vai ser nessa hora? Eu não consigo nem imaginar, irmão, mas deve ser um negócio fora de todo e qualquer entendimento humano. Deus quer fazer de você um verdadeiro adorador que o ame.
independente das circunstâncias e das situações. Não se deixe levar pelo mundo, não. Não se deixe levar pelas vistas, né? Por aquilo que você está vendo. Mas procure enxergar a Deus com os olhos espirituais. O amor de Deus verdadeiro nos faz enxergar com os olhos espirituais e não carnais. É isso que vai te levar para a salvação do Senhor. Amar a Deus sobre toda coisa, sobre todas as coisas. Com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos estar de pé? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo teu amor por nós. O que nós te pedimos, Pai, é que isso nunca se apague de nós, Senhor. Que nós não venhamos a esquecer de Ti, Senhor. Mas que o Teu amor seja algo verdadeiro. Que o nosso amor a Ti seja algo verdadeiro. Não maquiado, não falsificado. Porque, Senhor, nós entendemos que precisamos Te amar para fugir da maldição, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que só o amor verdadeiro vai nos salvar. Então, Senhor, mesmo sendo muitas vezes como Pedro foi, vem sobre nós exercendo o Teu amor, Senhor, e nos dá a oportunidade, Senhor, de Te conhecer de verdade, Senhor. E nos dá a oportunidade de amá-lo, Senhor, de verdade. Deus, que nessa noite, Pai, Tu comece a mudar o nosso coração por um coração de carne, um coração sensível, Senhor. Tira o coração de pedra, Senhor, e coloca, Senhor, um coração movido pelo Teu Santo Espírito. Não deixa, Senhor, que nós sejamos envolvidos, Senhor, pelas astutas ciladas do maligno. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a Te amar em todas as circunstâncias da nossa vida, Pai. Nos ensina isso, nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza e nos coloca, Senhor Deus amado, no lugar, Senhor, santificado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Continua conosco, Senhor. Dá-nos a oportunidade, Senhor, de aprender esse amor. É o que nós Te pedimos e oramos, crendo, Senhor, que isso vai acontecer nas nossas vidas, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos só com 2 vagas só. Já preenchemos quase tudo, falta só 2 vagas. Então, continue orando e pedindo ao Senhor que Ele traga as pessoas que precisam fazer esse seminário. Tá bom? Não deixe de orar, coloca no seu horário de oração o seminário que vai ocorrer. Coloque também as suas necessidades, mas lembre-se desse seminário, né, para que Deus esteja protegendo os palestrantes que vão vir, que nada de mal os aconteça, que as pessoas que estiverem aqui realmente recebam a libertação que precisam receber, né? Então não deixe de orar por isso não, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz.